A Esse é o Ana poder dando os da internet. parabéns aí pra gente. Ó, obrigada, Ana. Obrigada. Ah, grande Ana. Como é que tá o clima aí em Miami, Annalise? Tá frio aí ou não? É inverno, né? Flórida também faz o seu friozinho, né? É muito quente no verão, mas também faz seu friozinho. Acho que Orlando faz mais frio. Ó, minha prima Tati tá numa live aí também. Tati da Dante Bavária, mandar um beijo pra ela. Tá numa live aí da franquia da ABF, Associação Brasileira de Franquias. Pessoal que eu aprendi muito com ela sobre atendimento ao cliente, sobre franchising. Ela não tem esse sucesso à toa, pessoa extremamente competente. E é sempre um prazer encontrá-la, porque a gente sempre conversa um pouco, né, Helena, sobre atendimento, sobre essas coisas, né? Sempre agrega. E vamos ver se um dia a gente pega a Tati e faz uma live aí com ela, né, para falar sobre atendimento, até porque uma das nossas histórias do e-book tem a ver com a Nath Bavária, né? Ali foi uma escola de atendimento muito grande. Lembra a gente atendendo em Campos do Jordão, né? Quando a gente tinha uma franquia lá e fez aquele trabalho lá para a empresa? Putz, ali era atendimento com excelência e público ideal, clima agradável para vender o produto. Era Tudo a ver. exatamente. E, e vale demais, né, essas experiências aí de atendimento. O pessoal está chegando. Adriana, essa amiga Adriana, CSL, carioca, gente finíssima. Obrigado pela presença. Estamos aí. Analice. Isabela, é legal que ela nos ajuda. A Isabela é nosso suporte, né? Suporte lá de São Paulo. Vamos aí. Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas da live. O pessoal tá chegando aí, Eliana? Te marcou para as 20 horas e 5 minutos, é isso? A gente vai esperar um pouquinho. A gente começar, porque o assunto é interessante. Eu acho que nós estamos muito carentes de atendimento. Estamos abandonados de excelência de atendimento ao cliente. Poucos, quando fazem, a gente chama de ET, porque parece um extraterrestre nos dando um atendimento. A gente fica maravilhado com poucas coisas que não fazem, né, por aí. Essa parte do atendimento... Está muito carente, gente, muito carente. A excelência acaba sendo uma virtude que quem praticar vai estar um passo à frente sempre, né? As empresas elas estão muito preocupadas com processos, mas estão esquecendo do principal, pessoas. A máquina está rodando muito rápido e eles se apegaram nesses detalhes dos processos, só que as pessoas estão ficando de lado. É muito triste. Né? Legal. A gente vai estar falando sobre isso, né? Vamos lá então, vamos iniciar aí os trabalhos da noite. Vamos aí que o pessoal vai chegando, a gente vai conversando a respeito. Bom, gente, então oficialmente boa noite, prazer tê-los aqui nessa mais uma live da Revolutions, canal digital que a gente fez com o objetivo de levar conhecimento de estratégias de atendimento ao cliente, de levar a tão sonhada excelência ao cliente. Todos nós já tivemos experiências na vida de sermos maravilhosamente bem atendidos, recebermos a excelência. Nós sabemos o quanto isso é bom, o quanto isso é válido e quanto isso faz a diferença. Então o nosso canal é muito voltado para pequenos e médios empresários que têm equipes de vendas, que têm os seus negócios, que atendem os seus clientes e devem atender da melhor maneira possível. A nossa excelência traz sucesso, que a Helena estava falando, é algo real, que realmente muda a vida de empresas e muda a história de pessoas. Não é isso, Helena? É isso aí. E aí nós desenvolvemos e criamos e lançamos aí essa semana como ter clientes fãs e dinheiro no bolso. Então parabéns aí a Revolutions, primeiro e-book com quase 50 páginas. Esse e-book ele foi feito baseado em experiências reais que eu, Alexandre e Eliana tivemos nesse ramo de atendimento.
Então nós relatamos algumas dessas experiências lá com alguns princípios, não é só a história, mas são os princípios de atendimento que a tornaram de sucesso. Nós ministrando o atendimento e nós recebendo também, né, Eliana? De ambas as mãos, né? Às vezes nós somos os protagonistas, às vezes nós recebemos aí a excelência, e isso está relatado no nosso e-book, tá bom? Então, queria chamar a Eliana aí, boa noite, né? A sua consideração inicial. E aí, ficou feliz aí com o lançamento desse e-book? Que você pode falar um pouquinho dele aí para o pessoal? Eu posso falar que eu fiquei muito feliz de poder colocar isso no papel, né? No papel, entre aspas, porque agora é tudo digital. E aí nós colocamos aí 5 histórias reais de atendimento que fizeram a diferença. Dentro desse contexto do atendimento em excelência, o que nós estamos querendo é propagar essa excelência nas empresas. Então eu fiquei muito feliz realmente de poder estar participando desse momento. Esse momento que para mim é um marco histórico, né? Depois de 30 anos atendendo, servindo, poder colocar isso no papel, poder passar para as pessoas um pouquinho é gratificante. Então, hoje para mim, servir significa passar o meu conteúdo, a minha história para outras pessoas, fazerem história na vida de outras pessoas, sempre com excelência de atendimento. Muito bom, o tempo de vida dedicado a essa área, então hoje ele é transformado em não só textos, mas experiências ricas com princípios que podem nortear e servir de base, de parâmetro para muita gente que está nessa área ou que deseja entrar nessa área de atendimento, né? E falar da Eliana é lembrar da história de sucesso que teve no banco durante 30 anos. E ali você relata na sua biografia depois quantos milhares de atendimentos que você teve, que a tornaram uma especialista, né? Porque você viveu na prática, você não viu, você construiu a história, você não viveu a teoria, você viveu a prática, né? Sim. Até porque não existe uma universidade de atendimento. Nunca vi, né? Você vai prestar vestibular para entrar numa universidade. Não, mas você aprende muito com a prática, né? E eu queria te fazer uma pergunta, Eliana. Ao longo de todo esse tempo, eu também tive as minhas experiências no franchise. Você acha que atendimento é algo que as pessoas recebem um treinamento, as empresas preparam os colaboradores e eles atendem bem e vão atender com excelência? Ou você acha que isso é pessoal, o cara já nasceu com isso, ele tem facilidade e ele é a pessoa certa na hora certa para atender? Resumo da ópera, o atendimento ele é pessoal ou ele é treinado? Ou com excelência? São as duas coisas. Que eu posso dizer assim, que eu percebi ao longo da minha carreira e também dentro daquilo do meu interior, né, da minha vida. São as duas coisas. É por isso que quando você se depara, você vai a algum local, numa loja, num restaurante, ou num hotel, sempre você vai encontrar alguém que tem uma predisposição, parece que ele está muito feliz no que ele está fazendo, porque isso é nato dele. E muitas vezes ele nem percebe, mas ele já usa de várias técnicas. Por quê? Porque ele já teve uma base familiar que ensinou ele a servir. E existem outras pessoas que não. Que eles não tiveram essa base familiar da parte de servir. E ele pode sim aprender com técnicas. Eu falo por mim de base familiar porque dentro da minha casa isso foi muito perceptível. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu realmente, não só eu como meus irmãos, nós percebemos aonde nós estávamos inseridos, que era a parte de servir. Por quê? Porque nós temos uma irmã, a Helena, que ela veio morar conosco quando ela tinha 8 anos de idade. E nós ficamos super felizes de recebê-la e poder servir de base familiar para ela. E ali a gente tinha muita troca. Então, na minha casa, a minha mãe com o meu pai, eles sempre explicaram para a gente que nós deveríamos sempre estar servindo ao próximo. Então, isso é nato. Então, eu não tive dificuldades ao longo da minha carreira em servir. Pelo contrário. Eu percebia que existiam pessoas que precisavam
desenvolver. Mas eu tinha muitas coisas que eu já tinha, e eu fui só melhorando com treinamentos, porque o treinamento ele é muito bom. O treinamento ele vem o quê? Ele vem mostrar para você que você tem técnicas que você pode melhorar em alguns aspectos, porque ninguém é perfeito. Outros você já tem, e você vai só aprimorar ele. Então, eu acredito sim, existem os dois tipos de pessoas que você vai encontrar. Aqueles que é nato, que é dele, e aqueles que precisam das técnicas para ficar tão bom quanto. Olha que fantástica essa tua história. Você falou ambiente familiar que influencia na formação da pessoa para ser um futuro atendente com excelência. Eu lembro uma live que a gente fez aqui que eu falei um dia que ia contar a história da Nordstrom, né? A analista aí que mora nos Estados Unidos, que é uma empresa nos Estados Unidos, centenária, se eu não me engano, e referência de RH, de contratação de pessoas, ao ponto de executivos do Brasil irem conhecer como é que esses caras contratam, como é que eles conseguem manter os colaboradores por tanto tempo e ter tanto sucesso. Né? São muito bem, é uma empresa muito bem quista pelos seus colaboradores, pelos seus clientes. E quem contou essa história é o Claudemir Oliveira, que é um amigo nosso, um especialista em Disney, especialista em atendimento. Tem um canal dele, o Seeds of Dreams, né, Sementes de Sonhos, e a gente foi conhecê-lo lá em São Paulo, lá no restaurante, um cara fantástico. E ele conta essa história, que eles levaram esses executivos para conhecer a Nordstrom lá nos Estados Unidos, para os caras verem como funciona essa parte de RH, de contratação. Então imagina, levando executivos, né? E aí chegaram lá, foram recepcionados, chegou o momento de conversar com o diretor da empresa, e aí veio a pergunta que estava entalada, né? Falou, bom, me diz uma coisa, como é que vocês contratam aqui? Como é que vocês treinam os seus colaboradores? E aí o cara falou assim, bom, eu vou dar uma resposta aqui para vocês, talvez vocês não vão entender direito. E aí o cara falou assim, talvez vocês vão... Ele falou assim, olha, aqui na Nordstrom, nós não treinamos colaboradores. Aí o cara parou, ficou aquele silêncio na sala, aquele murmurinho, como treina, como... A empresa é referência disso. Ele falou, deixa eu complementar. Ele falou assim, aqui na Nordstrom nós não treinamos colaboradores, funcionários. Quem treinam os funcionários da Nordstrom, quem treina os colaboradores, são os seus pais. Nós apenas contratamos os melhores filhos. Está entendendo? De onde vem a excelência, muitas vezes? De dentro de casa. Então isso que você está falando é real, faz parte do mundo real. Empresa que tem referência de atendimento tem uma história como essa para ser compartilhada. Não é fantástico isso? Fala aí, galera, vocês que estão vendo aí. Você imagina um diretor de empresa de RH falando isso? Aqui a gente não treina ninguém. Quem treina esse pessoal que a gente contratou são os pais deles. Isso aí não é fantástico. A gente só contrata os melhores, né? Aí eu fiz uma pergunta para o Claudemir, e como contratar os melhores? Né? A gente vai deixando aí para outras lives, a gente vai estar abordando esse assunto aí de maneiras diferentes. Mas é história fantástica, Eliana. E eu queria perguntar também para Eliana, tem uma história que eu gosto muito, que para mim é uma referência, né? Quando o homem pisou na Lua, lá com Neil Armstrong, foi o primeiro a pisar na Lua, ele tem aquela célebre frase dele, né? Quando ele pisou, que ele fala que era um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Pequeno passo, grande salto. Eu queria te perguntar, eu já vou fazer a pergunta, se na excelência se começa pequeno e você vai crescendo. Eu vou dar um outro exemplo. Quando esses Masterchefs começaram a ir para a televisão, esses realities de alimentação, enfim, que mostram o pessoal cozinhando, a gente acompanha e você vê os grandes chefs falando assim para os caras que fazem parte, ó, cuidado com os ingredientes, não coloquem muita coisa, menos é mais. Eu aprendi esse conceito do menos é mais vendo esses caras de gastronomia, né? Menos é mais. Inclusive lá no nosso livro,
Eliana conta a experiência lá com a Atala, né, com o Alex, que a gente conheceu aqui na Bahia e faz parte ali do livro. Foi uma experiência fantástica que ele falou de foco para Eliana. Fez lembrar agora, né? Mas, Eliana, os chefes, eles falam assim, não adianta colocar grandes ingredientes. Menos é mais. Coloque poucos ingredientes, talvez você tenha um sucesso maior no seu prato, né? E a gente aprendeu isso vendo os realities. Você acha que a excelência do atendimento, ela começa com um pequeno passo? Ela começa com poucos ingredientes, ela vai crescendo. Ela tem esse poder de começar pequena e já se transformar em algo grandioso? Ou já tem que começar grande? Qual que é a sua avaliação a respeito? A minha avaliação é o seguinte. As pessoas, elas têm que começar nos pequenos passos. Ela tem que começar no degrau que ela está enxergando naquele momento. Porque se falar assim, você tem que dar o máximo, ótimo. Mas você está fazendo o básico? Porque o básico não está sendo feito. Então eu falo assim que o atendimento em excelência, ele começa com o seu primeiro degrau, aquele que você está vendo ali. Você tem que estar presente naquele momento ali. Porque se você não estiver fazendo esse estado de presença ali, naquele início, não vai ter excelência de atendimento no final. Porque você não estava ali. Então, são pequenos detalhes que fazem com que cresçam um grande atendimento. Às vezes, um pequeno detalhe é ele que é a excelência de atendimento. Eu enxergo dessa maneira. Né? É como se você tivesse um degrau. Eu falei, é como se tivesse um degrau. Imagina que tem neblina. Muita neblina, né? Me lembrei até da Serra de Mogi das Cruzes lá. Muita neblina. Cara, você tem que fazer aquilo que você está enxergando ali naquele momento na sua frente. Que é o básico. Para depois você alcançar mais à frente. Se não fizer isso aqui agora, não vai a lugar nenhum. Então, os pequenos detalhes é que fazem os grandes atendimentos serem de excelência. Ou seja, pequenos passos podem gerar grandes negócios, né? Grandes oportunidades aí de gerar uma excelência. Né? Você está falando das pequenas coisas. Ninguém faz. Eu citei o exemplo lá da Lu, dos pequenos passos de um homem, um grande salto, porque começa pequeno. Né? Pequeno. Eu lembro, uns anos atrás eu li um livro no ramo hoteleiro que falava como assassinar o seu hóspede, no sentido de um mau atendimento a um hóspede, os danos que causa isso para o negócio. E ele estava falando, o autor, de experiências que ele teve que tornaram os hotéis que ele foram um sucesso, ao ponto dele descrever no livro dele. Então você estava falando que um pequeno ato muitas vezes gera um grande atendimento, um caminho para a excelência. Então ele estava falando num hotel que marcou a vida dele. Por quê? E aí vem a excelência. Porque todo dia colocavam, olha só, do lado ali onde ele dormia, ali uma balinha de hortelã. Quando ele chegava do jantar, a lareira do quarto dele já estava ligada, acesa. E todo dia, isso na época do jornal, né? Quando ele acordava, já existia um jornal colocado na frente da porta do quarto dele, ele só pegava para ler antes de tomar o café da manhã. Ou seja, 3 pequenas coisas que começam com uma bala, que geram na mente desse hóspede, dessa pessoa, estou recebendo uma excelência de atendimento. Então você vê que exemplos que começam pequenos já têm o poder de transformar em algo excelente. Ou seja, não existe muitas vezes coisas mirabolantes. Às vezes as pessoas acham que a excelência tem que fazer cursos fantásticos, passar pelo Vale do Silício, aprender com mestres para poder fazer algo. E você vê pessoas simples fazendo coisas extraordinárias. E é a inovação. A inovação não é uma coisa só tecnológica. A inovação é você pegar alguns detalhes e transformar em grandes detalhes. Um pequeno detalhe vira um grande detalhe. Isso é uma inovação. Né? No e-book que nós desenvolvemos, como eu disse aí no início da live, o objetivo era nós destacarmos algumas experiências de atendimento que nós tivemos. Algumas nós somos os protagonistas de atender pessoas, porque fez parte da nossa atividade profissional durante anos, e outra nós recebemos esse atendimento de empresas, de colaboradores de empresas. Né? Então nós citamos ali de uma maneira alternada
A gente pode falar de alguns desses, até porque a gente está falando um pouco sobre como ter clientes fãs e dinheiro no bolso. Esse é o tema aí da nossa live, do nosso lançamento, do nosso e-book, que nos deixa muito feliz. E é legal compartilhar um pouco dessas histórias, né, Eliana? Porque fez parte da nossa vida. Aliás, quantas histórias não fizeram parte, que a gente não consegue ainda descrevê-las? A gente escolheu 5. Quantas que existiam, né? Nossa, que tem podem vir muitas. em outros volumes. Muitas. Mas vamos falar um pouco sobre algumas aí. Você quer falar sobre qual? Quer falar sobre aquela no supermercado que você teve? Eu quero falar esse, porque esse atendimento foi espetacular, né? Esse atendimento aconteceu no mercado em Mogi das Cruzes, no hipermercado Mogi das Cruzes, que nós fomos convidados para ir para um churrasco e nós ficamos incumbidos de levar a bebida. E fomos nesse mercado, que eu vou falar o nome dele, Alabarce, de Mogi das Cruzes. Coisas boas têm que ser ditas, né? Tem que falar a marca mesmo. Exatamente. E lá no Alabarce era por volta das 11 horas, o churrasco ia ser às 13 horas. Estava eu e você lá, pegando as bebidas, e nós colocamos o carrinho, nisso veio um rapaz, que eu vou colocar o nome dele de Antônio, porque no momento eu não lembro o nome dele. E o Antônio veio até nós e perguntou, posso perguntar? Pode? Se por um acaso essas bebidas vocês vão consumir agora ou vão consumir para depois? Falou, não, nós vamos levar essas bebidas no churrasco agora, às 13 horas. Vocês não preferem levar geladas? Não. Tem sim. Tem, fica logo ali à frente. Eu falei assim, então tudo bem, então vamos lá pegar. Ele falou, não. Era mais ou menos assim, não, vocês não estão entendendo. Vocês querem a bebida gelada? Pode deixar que eu vou pegar. E fique tranquilo, já vou levar esse daqui, coloco lá, guardo e trago as geladas para vocês. Naquele momento, eu falei, uau! Uau! E você também, uau! E o uau, para quem não sabe, o uau é uma energia, eu falo que é uma energia tão grandiosa que você não tem palavras, você fica de boca aberta, você fica uau, eu fiquei uau. Porque aquela atitude daquele rapaz dentro daquele mercado é uma coisa que você não vê. Você não vê ninguém prestando atenção em você. Você entra e sai, às vezes você fica procurando a pessoa do outro lado, ela nem liga, mas ele não, ele prestou atenção. Ele usou uma técnica da observação. Ele observou que a gente estava pegando, ele foi lá, nos abordou. Eu posso dizer que isso pode ter sido um treinamento, ou pode ser nato dele. Não sei. Mas que foi um atendimento super especial, sim. Porque naquele momento ele nos surpreendeu, ele deu um atendimento de excelência. Quanto que gastou? Nada. Ele só fez uma gentileza. Isso que eu te falar. Uma técnica. Observação e gentileza. Ele usou duas técnicas, da observação, que ele estava atento, e da gentileza, que ele foi lá e predispôs, pode deixar que eu coloco lá e trago para vocês. Você vê isso todo dia? Você vê isso em algum lugar? Eu só vi uma vez. E foi lá. Você vê que essas coisas que nos marcam não são coisas extraordinárias que eles tiveram que buscar essas ideias lá como eu disse, lá no Vale do Silício. Né? São coisas simples, um ponto de vista, uma observação que faz toda a diferença naquele momento. Então, cada vez eu me convenço. Quando eu vi o Claudemir falar para mim que falou, Alexandre, os mesmos princípios de sucesso, de excelência que a Disney utiliza para os seus convidados, que é o que eles chamam, né? Quando você compra lá o pacote, é convidado. Você pode utilizar nas pequenas e médias empresas. Falando das pequenas empresas. Porque o processo você conhece mais do cliente, está mais próximo a ele. Você pode aplicar a mesma excelência que esses grandes gigantes aplicam e tem sucesso. Aí eu começo a entender por quê. Porque não exige nada de extraordinário fazer cursos mirabolantes. E sim aplicar algumas coisas que talvez as pessoas não estejam aplicando.
Por isso quem aplica leva vantagem, sai na frente. Sai na Coisa frente. simples muitas vezes. Né? Sai na frente. E pensa que um rapaz desse, se é uma empresa que está procurando alguém para trabalhar, já, nossa, ele é diferente. Eu nunca vi isso. Eu, Entendi. particularmente, nunca vi isso. Né? É legal. A gente cita no livro uma experiência que eu tive quando a gente trouxe a franquia da Nat Bavária aqui para Salvador e eu atendendo um dia no shopping de manhã, junto com a equipe ali, e aquele dia eu estava sozinho ali no quiosque. Né? Então, foi uma experiência única. Queria mandar um abraço primeiro aí para a Lela, Ana Cristina Lotaif, a Aninha que entrou, Patrícia, o Inho que está aí nos vendo aí nessa noite. Valeu pelo prestígio, espero que estejam gostando. E a Lela conhece a Nat Bavária, né? A Lela até trabalhou lá. E a gente fez parte da nossa vida durante alguns anos e a gente tem um carinho muito grande. Né? Então muitas dessas histórias, dessas experiências vêm de lá, desse ramo de franchise. Né? Tive as histórias lá no São Paulo, na época da escola, e da Nat Bavária. E essa aqui de Salvador, Eliana, eu estava lá, eram 10 horas da manhã, no shopping, e de repente chegou um cliente gritando, esmurrando o quiosque, batendo na madeira. Mas gritava, ele deu um grito assim, por que essa empresa não se preocupa com os diabéticos? Você imagina você, 10 horas da manhã, atendendo o cliente, chega um cara, esmurra a madeira, né, do local na hora, gritando. E aí, como é que você faz? Como é que você atende um cliente desse? Qual é a postura que você tem que ter para manter o seu profissionalismo e poder atender? Afinal de contas, é um cliente. E aí, como é que faz, Eliana? Por isso que foi pro livro, né? Foi pro livro, porque esse atendimento que você deu, ele nós colocamos um atendimento de autocontrole. Porque, primeiramente, você tem que ter um autocontrole emocional nessa hora. Você não pode entrar na energia do outro. Porque se você entrar na energia do outro, não vai ser bom, vai ser ruim, vai ser Exatamente. péssimo. Essa energia, eu aprendi há muitos anos atrás com um consultor que ele falava da pessoa que chega para você com um problema tipo dela. Achei muito legal, né? Problema tipo teu, problema tipo meu. Então esse cara chegou com um problema tipo dele. Ele estava com um problema. Acordou mal, chegou mal, está insatisfeito com a vida, pode ter tido alguma experiência desagradável em algum outro local, com a mesma empresa, em algum produto. Tá nervoso no dia, às vezes o cara não acorda bem, a gente aborda muitas histórias de rotina diária, quando você acorda, né, nos atendimentos. A gente vai falar sobre isso numa outra live. Mas enfim, ele chega com um problema tipo dele. Né? Não tem nada a ver com você, eu não fiz nada. Estou lá numa boa, tranquilo. E ele joga isso para você. Então eu não posso entrar na energia do tipo dele. Sim. Eu tenho que resolver esse problema para não gerar um conflito. Eu tenho que eliminar esse problema tipo dele e dar uma solução tipo minha para ele. Aí as coisas melhoram. Enfim, e o gozado, Eliana, dessa história, que a gente vai falar dessas... Você comentou que eram 7 princípios, né? Você usou nesse atendimento, esse case, né? Exatamente. Nesse atendimento. Porque assim, ele é tão rápido, que em 1 minuto, 2 minutos, 7 princípios de atendimento são colocados, são explorados inconscientemente. Ou seja, se você estiver preparado, teu consciente já executa. Não precisa ver com o subconsciente o que você vai fazer, não precisa racionalizar, não precisa ver. É automático, porque eu não tinha muito tempo. O cara que chega gritando e batendo na porta, né? Precisa de alguma coisa rápida. Sim. Então, com a vida, você vai ganhando experiência e traquejo para isso. Sim, exatamente. Exatamente. Na verdade, aí você acaba aplicando, depois você começa a contar quantas técnicas você aplicou para poder fazer o atendimento. Exatamente. E uma coisa, eu digo também, às vezes tem coisas que você não vai dar para você resolver naquela hora. Então, para você, às vezes, nem entrar nessa energia, se você pode transferir isso para o dia seguinte, com os ânimos já baixaram, vai ser muito melhor de ser resolvido. Lógico, tem coisas que tem que ser rápida. Nesse seu caso aí, tinha que ser papum. Autocontrole é rápido, né? Então, E o que você colocou aí? Você colocou a empatia.
Então, eu vou te falar. Você colocou a observação, você estava atento. Porque o pessoal deve estar perguntando, e aí, como é que foi, né? O que você fez? É natural. Eu olhei sem mexer minha musculatura de rosto, sem me sentir ofendido pelas palavras e sem me sentir acuado, sabe? Mantendo uma postura, né? Sem mexer a musculatura. Eu olhei no olho dele e falei assim, eu tenho certeza que eu sei o que o senhor precisa e eu tenho como ajudá-lo. O senhor me permite até... Eu pedi, o senhor me permite até ali? Vai que o cara tá tão nervoso que ele já me bate ali, né, no meio. Você pediu licença para ele. Aí eu falei, ok, aí fui lá. E tinha um produto que a gente vendia, que a empresa já sabia, que por causa dos hipertensos e diabéticos, você não poderia ter sal nem açúcar. Então já tinha um produto específico para eles. Então a empresa já tinha pensado nesse tipo de cliente. Ó, quer saber ouvir. Porque já aconteceu lá atrás de falar, ó, precisa ter um produto assim. E a empresa foi lá e fez, né? Mérito da Adriana e da Tati, que conseguiu colocar um produto para atender esse público. E ali eu fui lá e mostrei para ele. E dei até umas degustações. Eu falei, esses produtos sem sal e sem açúcar são para clientes como você. Por isso você pode ter a certeza absoluta que você pode estar levando os melhores produtos do mercado e, consequentemente, você vai gostar, vai voltar e vai comprar mais. Eu tenho a solução para o seu problema. O cara já parou ali, dei para ele experimentar, porque degustação quando você dá para a pessoa. Resultado, ele levou um ticket de R$50, que na época era um ticket muito alto, muito bom, né? E saiu feliz da vida, com 2 sacolas. E eu mais ainda. Né? Sim. Então você vê como é que é, Helena? Então existem técnicas e técnicas, porque você vai falar de rapport, né, de você sentir o cliente. Tem técnicas de espelhamento, muitas vezes você reproduzir aquilo que você está recebendo de uma pessoa, inconscientemente ela vai gostando de você sem saber, porque você está fazendo os mesmos movimentos de braço que ela está fazendo, por exemplo. Chama-se espelhamento. Como é que eu vou fazer espelhamento num negócio desse? Não tem como. Não. Eu vou lá bater no carro dele no estacionamento, então o senhor não gostaria que eu batesse no... Né? Você não tem como. Então, você tem que usar a técnica certa, no momento certo, da melhor maneira, para você ter sucesso, para você ter excelência. Exatamente. São as experiências de vida que vão te dando muitas vezes esse traquejo. Né? Olha, deixa eu só falar aos 7 que você utilizou. A técnica da empatia, da observação, da gentileza, de conhecer os produtos, porque você tem que conhecer o produto em detalhe, para você, naquela hora, você sanar isso. Né? A escuta ativa, que você parou para escutar. Técnica do autocontrole emocional em vendas. Tem pessoas que acham que não existe. Existe. Controle emocional. É a exatamente. Psicologia forever. Tempo inteiro, né? Exatamente. Vendas é isso. Exatamente. Veja, Renatinha, é psicologia, conhecer as pessoas. Atendimento é relacionamento humano, é tratamento, sabe? Isso é mais antigo que todos nós juntos, né? E estamos ainda aprendendo a grande pergunta que ser respondida é como fazer pessoas se interessar por pessoas. Quando isso for respondido de uma maneira mais forte, você vai ter atendimentos melhores. Né? Porque incentivar as pessoas a darem o seu melhor para outras também. Né? A gente estava falando sobre isso. Sim. Mas não é interessante um atendimento desse? O cara já chega... Sim. Você não tem nem tempo. E a técnica da expressão corporal. Porque no autocontrole... Você também tem que ter um autocontrole nas suas expressões corporais. Exatamente. Por quê? Porque o corpo fala. Porque às vezes está falando de um jeito, mas seu corpo está transmitindo outro, vai dar conflito. Né? Então você também tem que ter. Então você aplicou, esse atendimento seu, você aplicou 7. Existem vários, mas esse foram 7. Você vê, eu não baixei a cabeça. Isso que você falou de saber ouvir, que é a escuta ativa... Estava tentando entender o que ele estava falando no meio dos gritos. Por quê? Para captar qual é o problema, para já ir com a solução. Sem me preocupar o estado de espírito, como é o problema tipo dele, né, que ele estava trazendo. Né? Eu estava tentando criar a solução tipo minha. Então essa escutativa, entender o que o cliente está querendo e não interrompê-lo, isso é importante também. Né? Não, para um pouquinho. O senhor está nervoso por nada disso. Nada disso. Tentar entender o que ele quer para vir com a solução, porque no fundo ele não é o que ele queria uma solução. E o que acontece, Alexandre, o que acontece é quando a pessoa ela não tem essa técnica do autocontrole ali na mão dela, quando ela
não tem isso aflorado, o que vai acontecer? Ela vai entrar na energia do outro. E existe uma coisa ainda pior. Pior. Porque o que as pessoas elas pensam, né? Que atendente é vendedor, gente. Todo mundo que atende para vender. Então, seriam os vendedores. E o que acontece? Quando a pessoa ela não tem o autocontrole, ela se torna um colaborador vingador. Um atendente vingador. É aquele que ele não vai querer te atender, ele não vai querer finalizar de uma maneira para você, é aquele que não te dá o retorno, é aquele que faz você ficar esperando por horas, ele começa a agir de uma maneira, eu vou me vingar desse cliente, eu vou me vingar dele. Quem é que quer ter um colaborador vingador? Ninguém. Ninguém. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, é uma linha muito tênue ali da pessoa. Se ela não está preparada no autocontrole, ela se tornar um colaborador vingador, ela ser um atendente, um vingador, vingador, ele quer se vingar. É verdade. Mandar aí um beijo para Carola aí que está na nossa live. Carola. E aí, Carola, como é que faz com um cliente chato? O que você faz aí? Atende bem? Como é que é o esquema? Depois você conta aí no ramo da arquitetura como é. Nosso amigo Ale Corban de... o Ale, você tá aí mandando beijo aí, não sei o que lá? A gente vai usar o serviço da Ibiza Destiny aí, depois a gente vai avaliar, hein, meu? A gente vai parar em Ibiza aí, quero ver se eu sou bem atendido aí, Helena. Tem um pessoal de Ibiza aí na live aí. Opa! Ale, se Deus quiser, a gente pinta lá e vai ser legal rever os amigos aí. Que bom que ele veio pro Brasil aí e pudemos nos encontrar em dezembro. Eliana, e tem, além dessas histórias, tem sua também no Itaú, né? Se quiser falar alguma. Essa do Itaú. Aliás, são tantas, né? Que você escolheu uma ou outra ali para. Essa do Itaú, ela também foi tremenda. Por quê? Porque era um fim de expediente do dia, né? Então, os bancos, eles fecham às 16 horas. Aí tinha aquela TED, né? Que é a transferência eletrônica. Deu um negócio aqui. Era para fazer uma TED, mas ele chegou depois que fechou o banco. E esse tipo de serviço ele tem um horário. Era até às 17 horas. Ele me chegou lá, era quase 20 para 5, né? Desesperado na porta porque ele precisava fazer uma TED. Eu recebi e peguei aquele problema para mim. Porque é o seguinte... Quando você tem a empatia, que você tem que ter, se você trabalha com venda, você tem que ter empatia, você tem que pegar o problema dele e pegar é seu. Qual que é o conceito de empatia que a gente está falando? É sentir, né? Não é só estar no lugar da pessoa. É sentir o que ele está sentindo. Sentir o que ele está sentindo. Porque só estar no lugar da pessoa não resolve nada. Você sentir o que ele está sentindo, acabou. Você já vai arrebentar. Exatamente. O que eu senti, o desespero dele, por quê? Porque ele precisava fazer uma TED, porque ele estava com uma obra, essa obra estava com um caminhão, daqueles caminhão de concreto, para ele finalizar o piso de uma laje, estava tudo armado, todo mundo esperando, e o caminhão só ia dar o concreto para ele ali, quando entrasse o dinheiro. Então, então eu tive que fazer um trabalho muito rápido. E é engraçado porque é rápido, mas parece que é lento, né? Porque... Caminhão parado, se não entrasse a TED, o cara não despejava. Tudo isso acontecendo ali na hora. Ele ia perder o quê? Ele ia perder todo um trabalho, ele ia ter insatisfação do cliente dele. Eram muitas coisas ao mesmo tempo ali acontecendo. Uhum. No entanto, que quando eu terminei de preencher, que eu dei lá, né? Start lá para o dinheiro ir. Eu ficava olhando o reloginho, eu e ele. Quando terminou, os dois foi! A gente gritou, foi. Cara, esse cliente ele ficou tão agradecido, mas tão agradecido, que ele trouxe a conta principal dele lá
Olha os efeitos, né? Olha o desdobramento. Trouxe a conta principal, ele trouxe a conta dos funcionários, a conta dos investimentos, abriu conta para os filhos. Ele, todos os amigos, clientes, ele vinha, ele queria apresentar, ele virou um fã. Gente, cliente fã é dinheiro no bolso. Né? Você acha que eu ganhei quanto? Eu ganhei muito com isso. Princípio Disney, né? Cliente fã, colaborador, embaixador. O cliente tem que ser fã mesmo, seu fã da sua empresa, de você. Ele tem que ser fã, ele tem que ter aquela predisposição que eu sou o representante da sua marca. E ele, comigo, foi espetacular. Por quê? Porque eu tive empatia, eu poderia ter falado, não, fechou, acabou, só amanhã. Mas quando eu vi ele desesperado que ele precisava entrar, eu falei, vai entrar e nós vamos fazer. E foi o que aconteceu. Então ali, eu usei a técnica da empatia. Empatia pura, né? Sentir o que ele está sentindo para você tentar. Para você ter, Helena, para você conseguir ter energia o suficiente para gerar o que você teria que fazer. Sim. Se você sentir o que ele está sentindo, te dá um combustível a mais. Às vezes você pode estar cansada, você está não sei o que lá, sabe, quer ir embora, não sei o que lá, acabou. Só que você foi renovada por um sentimento, né? E aí você vê o desdobramento disso, né? O atendimento de excelência, você resolveu o problema da pessoa, os benefícios que traz para você. Né? Olha o meu amigo Tastaldi, esse é outro brother do coração aí, irmão. Isso mesmo. A gente muda de uma simples relação para lealdade. É por aí. Verdade. Você sabe bastante aí também. Um abraço para você, irmão. Verdade, é a lealdade. Quanta experiência, né, Helena, no banco você teve, ou na franchise, nas coisas. Muitas. E banco é mais complicado, né? Porque o cara já chega com um problema tipo dele, né? Que a gente estava falando de montes, né? Você trabalhar numa instituição financeira não é fácil, não, porque é uma guerra todo dia. E você tem que vencer aquela guerra e você tem que estar com uma energia boa, porque são pessoas que estão chegando ali. Né? São em situações diversas, né? Que estão ali, precisando de um serviço, precisando de uma ajuda, né? De uma relação, né? De uma troca. Show! Show de bola, hein, dona Eliana? Não é à toa que você ganhou os prêmios aí, né? Os troféuzinhos. A gente foi até viajar uma vez, né? São os prêmios. São os prêmios. Ganhou umas Copas do Mundo aí, né? Dentro do banco. É difícil ser premiado no banco, né? É complicado, né? Às vezes a pessoa tem uma carreira de 30 anos, não ganha nenhum muito obrigado. E você excedeu, né? Excelência é exceder, ir além, fazer a mais, né? E a gente está vendo aí desde o começo que não precisa ser algo extraordinário do ponto de vista de fazer grandes cursos, aprender grandes princípios que exigem, preciso pagar para conquistar. Imagina a gente fazer uma live, 3 passos para você. E muitas vezes são pequenos passos, né? Como eu falei da bala de hortelã no hotel, que surpreendia o cliente. Uma pequena coisa. Pequeno passo, um grande salto. Mas uma coisa eu sempre aprendi. Que não adianta você querer também ensinar e querer passar as técnicas para quem não está aberto para aprender. Porque também tem isso. Pessoas que estão no lugar errado. Né? Uhum. Pessoas que estão no lugar errado não vão conseguir ter habilidade, não vão conseguir desenvolver. Tem isso também. Show. Beijo aí para a Adri, para a Flavinha que entrou, prestigiando a nossa live. E quanto tempo tem de live aí, Eliana? Já tem uns 40, 30 minutos aí? Olha, Alexandre, eu aqui não aparece, mas deve ter uns 40 minutos já. Mas deixa aí. A gente vê sim, tá com 40 minutos. Né? Então vamos para as considerações finais. A gente está... enfim, estamos muito felizes aí com esse book, né? Como ter clientes, fãs e dinheiro no bolso. Estabelecemos ali algumas histórias da vida real pessoais que influenciaram, né? Que influenciam a vida da relação de empresas, clientes, consumidores, né? A gente vivendo na prática isso e podendo compartilhar um pouco dessa história, né? Eliana, eu queria encerrar minha participação lembrando de algo que me marcou muito quando a gente foi viajar para a Europa, que a gente fez 3 meses de antecedência para ir jantar lá no Júlio Verne, né?
Ou seja, você entra em contato com uma empresa e faz uma reserva com 3 meses de antecedência. Imagina. Pode chegar lá, o cara fala, putz, esqueci o negócio, pô, quem é você mesmo? Nossa, sumiu a minha planilha, nossa, deu um problema no sistema. Botam 1000 desculpas. Né? Passou bastante tempo, nossa, você devia ter ligado antes, não é isso? Aí você chega 3 meses depois, o cara pergunta o teu nome, você se identifica e o cara fala assim, nós já estávamos à sua espera. Aí você fala, meu, para com isso, cara. Para ter excelência de atendimento, não necessita, mais uma vez eu reforço isso. Fala, nós já estávamos à espera de vocês. Há 3, 4 meses a gente está à espera de vocês. E fico feliz que vocês estão aqui. E aí te conduzem lá para o elevador para você subir, para ir para um lugar. Fez alguma coisa extraordinária, Eliana? Não. Mas ele faz o que ninguém está fazendo. Esse algo a mais, uma vez o diretor, o Cláudio, que eu trabalho, falava, Alexandre, é tão fácil as pessoas se destacarem no ambiente de trabalho delas, só elas fazerem um pouquinho a mais, a qual foi pedido. Sim. E esse pouquinho a mais deles marcou, porque a gente coloca lá na conclusão lá do e-book, né? Então, qual que é a frase? Né? Nós já estávamos à sua espera. Então, a pergunta que a gente faz para as empresas, para os pequenos, médios empresários, né, nesse público, essas pessoas, você está preparado para atender o teu público quando eles chegarem? Você pode ver que hoje ouve-se muito falar sobre a jornada do cliente. Customer experience. Em nenhum momento eles perderam essa jornada. Por quê? Porque eles têm tudo ali já programado para que perderam o controle chegasse ali. É o seu momento. Aquele é o seu momento. Uhum. E foi fantástico mesmo. Uau! Né? Que é aquela energia que deixa você de boca aberta. Porque você um pequeno negócio, a gente falou muito dos pequenos passos, pequenas atitudes. 10 anos depois você continua lembrando e colocando isso para as pessoas conhecerem um pouco. A gente vai fazer um dia uma live de pessoas contando experiências de atendimento que foram marcantes. E muitas vezes você vai ver que os princípios eram pequenos princípios. É a tal da balinha de hortelã que a gente falou no ramo hoteleiro, né? Já fazia diferença dentro de um hotel. Sim. E continua fazendo e vai fazer, Eliana, até o final dos tempos. Sim. Então, às vezes as pessoas estão procurando algo espetacular, vai ser criado algo extraordinário, que vai mudar a concepção de atendimento, e muitas vezes nós já estávamos à tua espera. É o que faz toda a diferença. Com certeza. Valeu? Com certeza. Quer encerrar aí com suas considerações? Olha, o que eu posso falar aqui nesse O gato momento... chegou um gato. Para quem... janela, puxa o Benjamin. Tem que atender bem ele, senão ele reclama, ele vai fazer uma reclamação aqui. Exato, Benjamin, lindo. O que eu posso falar para as pessoas que estão nos vendo, para as pessoas que vão nos ver, entre, né, distribua, fala para as pessoas a respeito do e-book gratuito. Isso é uma forma de servir. Quando você espalha as boas novas, boas notícias, você também está servindo. Porque se vender é milenar, atender vem do infinito, vem do Criador, vem de Deus. É isso. Esse é o meu encerramento. Isso é bom, hein? Atender é infinito. Que legal. Que bom, Helena. Valeu. Acho que valeu a pena, né? Feito a live aí do e-book. A gente pode voltar aí para uma próxima live falando nossa metodologia do Excelência Traz Sucesso, o ETs, né? A gente criou uma metodologia muito bacana. Olha, tem a minha amiga Eliana Mariano falou que a próxima vez ela quer entrar, a gente pode chamar para contar a experiência, vai ser super legal. Amo você, viu, Eliana? Nós tivemos muito... A Lela aí, ó, trazer a Lela na live para ela contar as experiências. Lela, 20 anos de Rede Globo ali, atendeu gente pra caramba. Imagino que já deve ter gente chutando coisa, batendo em coisa, tinha que manter a postura. Diz aí, Lela, 20 anos de Globo, lembra a gente lá conhecendo, lá de vez em quando levava lá para conhecer lá as instalações. E Eliana, valeu. Ótimo. Adorei. Obrigado aí pela... Obrigada, gente. Obrigada por esse momento. Obrigada pela predisposição do tempo de vocês conosco. Muito obrigada. Valeu, gente. Beijo a todos aí. Até a próxima. Canal da Revolutions. Valeu.
Vou sair aqui, Eliana, desliga aí. Tudo da live ficou ligada, né?